psicopatia, canalice, a sua voz aveludada não me engana, entre outras verdades, foi só um pouquinho do que esses deputados bolsonaristas, como eles gostam de dizer, escancararam na CCJ para ele, Túlio Gadelha, o namorado de Fátima Bernardes. Foi totalmente tratorado. Primeiramente, presidente, eu queria agradecer ao deputado Chico Alencar, dizer que ele é uma grande referência, não só para nós que somos da mesma federação, mas para toda essa casa, todos os deputados e deputadas, independentemente de coloração partidária. Tanto Chico como Erundina são figuras que precisamos valorizar na política e multiplicar. Eu queria, presidente, aproveitar esse momento para fazer uma reflexão sobre o andamento dos trabalhos na casa, mas principalmente sobre as interrupções que parecem que se tornaram corriqueiras aqui. Ontem, por conta de uma interrupção, faltando 3 segundos para terminar minha fala, que não foi me concedido 30 segundos, nós não votamos uma matéria, porque aquela confusão se alastrou e durou mais de 10 minutos. Então, o que eu queria pedir aos colegas da direita, da esquerda, que a gente tenha pelo menos o respeito à fala de cada um e de cada uma, para que a gente possa dar continuidade aos trabalhos e aprovar bons projetos nessa comissão, se é que isso é possível também, presidente. Mas eu queria aqui fazer essa reflexão sobre, primeiro, sobre o tema de ontem, sobre a anistia. Eu ia me ater à PEC 8, que é o tema tratado, mas ontem muitos deputados disseram que não houve tentativa de golpe. E aí, chamando essa reflexão, é importante se dizer que a gente vê quando existe ou não tentativa a partir das intenções do autor. Naquele fatídico dia, existiam faixas que pediam intervenção militar, existiam faixas que pediam a demissão dos ministros do STF. Naquele dia, as pessoas invadiram o Congresso com a intenção de tomar o poder. E foi dito aqui, ainda no dia de ontem, que o fato de não existir força naquele movimento, isso não faria com que aquele movimento fosse um movimento golpista, porque não teria força para dar um golpe. Eu chamo aos colegas essa reflexão. Olhe, uma tentativa de homicídio não necessariamente precisa da força do autor para se configurar uma tentativa. Se o assassino não tem força para apertar o gatilho, ele não deixa de ter tentado um crime contra outra pessoa. Então, o que existiu naquele momento foi uma tentativa de golpe. E eu quero dizer aqui que eu fico com o coração partido quando eu olho essas senhoras, quando eu vejo aqui placas "Liberdade ao meu esposo Jorginho". Olha, eu fico de coração partido porque muitas vezes essas senhoras não respondem pelos atos dos seus maridos, seus esposos. Mas eu fico ainda mais indignado porque tem colegas que vêm aqui no microfone, na tribuna, dizer que não foi cometido crime, que isso não é crime. Mas esses colegas que falam isso, essas pessoas que falam isso, elas não estavam no dia 8 de janeiro. Essas pessoas que estavam lá, essas pessoas foram presas por tentativa de golpe de Estado. Agora, esses deputados que estão aqui... Presidente, vamos garantir aí, vamos garantir o silêncio, presidente. Pessoal, eu peço para retomar o tempo, por favor. Eu peço para retomar o tempo, por favor. Vamos... Isso está acontecendo novamente. Isso está acontecendo novamente. Inclusive o STF. E o que é que eles fazem? Tudo que é votado aqui nessa casa, eles judicializam. Todas as vezes que nós aprovamos qualquer coisa aqui, eles debocham da gente. Vamos judicializar e lá a gente vence. Eles já têm certeza que vão vencer lá. Por quê? Porque as pessoas que estão lá têm o mesmo pensamento deles. Então só existe uma forma de fazer alguma coisa, é começar a limitar os seus poderes como a PEC 8. Por isso ela tem o meu voto pela admissibilidade dela. Tantas coisas já passaram por lá, tudo por conta da força da esquerda. A esquerda, com todo respeito a alguns esquerdistas que eu conheço como pessoa, mas a ideologia da esquerda, ela é leprosa, ela é um câncer, ela destrói, ela mata, ela é cruel, ela destrói famílias, ela destrói pessoas e ela deixa presos pessoas inocentes, somente para se manter a bandeira maldita da esquerda. Presas
inocentes por um crime que não cometeram. Golpe de Estado, atos terroristas, como certos deputados da esquerda falam. Eu trabalhei na Polícia Federal por 20 anos e lá nós combatíamos facções criminosas e a gente sabe muito bem o que é ato terrorista. O sangue do patriota Clezão está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes e a toda essa esquerda que aqui, sim, defendem terroristas. Eu sinto muito pela família do Clezão, eu sinto muito pelos familiares que continuarão vendo pessoas que não cometeram esse crime. O ministro Alexandre de Moraes é um fora da lei. O ministro Alexandre de Moraes não tem condições de condenar ninguém. E é uma pena a gente não votar aqui a anistia dos presos do 8 de janeiro. E eu já quero aqui antecipar. Não irei votar em nenhum candidato a presidente dessa casa que seja covarde, omisso. Porque eu estou de saco cheio do presidente da Câmara aqui não pautar a CPI do abuso de autoridade. Eu pergunto, a gente serve para quê? E já antecipo também, presidente. Se o deputado Marcel Van Hatten se candidatar, eu irei votar nele. Já tem um voto. Nem que tenha um voto. 2 votos. O meu e o dele. Porque eu não voto em candidato do Centrão. Porque, como a deputada Júlia Zanata disse, nós vamos perder espaço. Eu não vou xingar aqui, em respeito, mas eu quero que se exploda espaço em comissão, que se exploda. Eu vou votar de acordo com a minha consciência, porque eu estou de saco cheio de ver um presidente do Senado frouxo, covarde e cúmplice. Eu estou de saco cheio de ver um presidente da Câmara frouxo, covarde, cúmplice de um ditador. E eu sinto muito por ter votado no presidente da Câmara, Arthur Lira. Sinto muito, mas esse erro eu não vou cometer novamente. Tem muitos capixabas presos injustamente. E nós, se o presidente do Senado sentar em cima do impeachment do ministro Alexandre de Moraes, ele tem que ser cassado e preso. O nosso foco é só o Alexandre de Moraes. Mas se o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que vai sentar em cima do impeachment, nós temos o dever de cobrar o Senado desse senador e nós vamos dar voz de prisão ao presidente do Senado após ser cassado. Esse é um absurdo aqui, ó. Eu sinto muito. Porque vocês têm que estar se perguntando, para que serve 513 deputados federais? Para que serve 81 senadores? Tem um deputado aqui do PT do Espírito Santo chamando vocês de terroristas. Isso é uma vergonha para o Espírito Santo. É uma vergonha para o Brasil. Ver um deputado do PT que defende um ex-presidiário descondenado, um criminoso. Porque se nós temos um criminoso aqui no nosso país, se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Esse sim é chefe de organização criminosa. Esse sim devia estar preso. Mas soltá-los. Eu vou dizer para vocês, eu não tenho medo de ser cassado, eu não tenho medo de ser preso. E eu sinto vergonha do Congresso Nacional, vergonha do presidente da Câmara, vergonha do presidente do Senado. E irei votar com a minha consciência. Hoje o meu voto é do deputado Marcel Van Hatten. Não voto em frouxo, covarde, banana e cúmplice, como o presidente da Câmara e o presidente do Senado. As pessoas mais tirânicas, posso dizer psicopatas, são aquelas que, com um sorriso no rosto, falam com uma fala aveludada as coisas mais terríveis. Isso eu, inclusive, expus quando o ministro Silvio veio aqui e disse para ele, olha, tua fala aveludada não esconde quem você é. E eu estava certo, né, pelo visto. E repassei todo aqui o vídeo aqui do que o deputado anterior estava falando
para as pessoas aqui, dizendo que o coração deles sente partido de ver essas pessoas aqui, e logo após diz que essas pessoas são criminosas e golpistas. Ou seja, isso é um cinismo tão grande com uma pessoa que perdeu, uma pessoa que está aqui esperando ser votada e por culpa deles, a obstrução deles, não está sendo colocado aqui. Eles amam dizer que a fome tem pressa, né? A justiça também tem pressa. Mas nesses casos, como eles não conseguem enxergar seres humanos, porque eles desumanizam os seus opositores, isso é feito durante muito tempo. Porque nós não somos seres humanos, Van Hatten. Nós somos bolsonaristas, nós somos opositores, nós somos fascistas, nós somos genocidas, extremas direita. Isso é o que eles fazem conosco. Por isso que é uma mentira, e por isso que ela sentiu. E por isso que ela aqui se exaltou ao dizer isso. Agora, é inacreditável como a esquerda ela consegue fazer isso com uma pessoa que perdeu um marido. Amanhã é aniversário da Norda. A Norda, ela é esposa do Nelson, que está preso há 1 ano e meio sem audiência de instrução. Tem um filho de 6 anos, chamado João. E a Norda está grávida nesse momento, amanhã ela vai passar o aniversário dela sem o seu marido, que está preso há 1 ano e meio sem audiência de instrução. Não há uma prova sequer contra esse cara. Isso daqui, assim, é deplorável ser colocado a vida dessas pessoas por conta de negociata de presidência da Câmara ou qualquer coisa que seja. Eu só quero reforçar esse ponto aqui e dizer que esse tipo de cinismo, de canalice, de psicopatia, de que olhar para uma cara de uma pessoa e dizer meu coração está quebrado, mas o teu marido é criminoso, merece toda o nosso repúdio e todo também a voz dessas pessoas, porque elas não podem falar aqui, mas nós podemos. É isso que eu queria deixar claro aqui, me solidarizo a todas essas pessoas, tenham uma paciência, eu sei que é difícil, mas tenham uma paciência, porque eles não têm nada, a não ser o cinismo deles, mas nós temos tudo, que é o povo e o nosso Deus. Obrigado, presidente. Senhora presidente, eu vou falar aqui sobre a PEC nesse momento, depois, no tempo de liderança, eu vou me reservar para comentar as demais situações, porque eu acho que essa PEC ela é de extrema importância para resgatar a autoridade do parlamento e para corrigir situações que lá atrás, talvez o... Está acontecendo... Lá você é atacado pelas pessoas, pelo seu próprio povo, pelo povo brasileiro que enxerga o mundo de um outro ponto de vista. Eu enxergo, eu sei que o ministro Alexandre de Moraes está sofrendo, mas ele não pode usar isso para se vingar das pessoas. Ele tem que entender que essas pessoas têm vida, ou pelo menos tinham antes disso. São pessoas que não tiveram passagem pela polícia. São pessoas que não atacaram ninguém, nunca roubaram, nunca mataram. Estão pegando 16, 17 anos de cadeia. Com a anuência dos deputados de esquerda que usam de uma narrativa, como eu disse, cruel, não tem coração, não tem pensamento em seres humanos, querem apenas a justiça cega, e justiça cega não é justiça. Isso é uma tirania. Então eu deixo aqui o meu desagravo, meu pedido de perdão às famílias que têm os seus entes queridos ainda presos em 8 de janeiro, porque nós, como parlamentares, infelizmente, nós não podemos fazer nada, a não ser denunciar, e até quando denunciamos, somos atacados. Imagine que eu descobri pela imprensa que eu estava sendo monitorado pelo ministro Alexandre de Moraes. Descobri pela imprensa, nos dados que vazaram, nos 6 gigabytes que a Folha de São Paulo trouxe à tona. Eu, deputado Marco Feliciano, eu sou um homem conservador, porém não sou extremista, sou uma pessoa de equilíbrio. Desafio qualquer pessoa que procurar uma nota onde eu tenha dito um palavrão. Eu, sendo monitorado pelo ministro Alexandre de Moraes, descobri isso pela imprensa. Ora, o que é isso? Que medo é esse? Por que fazem tudo isso? Enquanto isso, o que a esquerda faz? Cadê as feministas? Nem toca no assunto de Silvio Almeida. Mas eu posso garantir para vocês que pode dar até cadeia. PF envia ao STF investigação preliminar sobre denúncias de assédio contra o ex-ministro Silvio Almeida. E agora, será que Alexandre de Moraes vai dar 5 dias, algumas horas, assim como ele faz, para todos aqueles que são de direita, deputados bolsonaristas, como eles gostam de fazer? Vamos aguardar, porque a notícia é de extrema importância.
A Polícia Federal enviou ao Supremo Tribunal Federal uma petição sigilosa com investigações preliminares sobre suspeitas de assédio sexual moral envolvendo o ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. As denúncias reveladas pelo portal Metrópolis no início de setembro foram encaminhadas ao STF para definir se a corte ou a primeira instância será responsável pela investigação, já que Almeida foi demitido no dia 6 de setembro pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Engraçado, né? Que os presos do 8 de janeiro, aonde os deputados bolsonaristas, como eles gostam de dizer, frisando novamente, estão lutando para eles serem soltos. E eles não têm prerrogativa nenhuma, né? Eles não têm nenhum cargo público, mas estão sendo julgados lá no STF. Mas Silvio Almeida ainda está sendo investigado se vai ser julgado ou não, porque ele já foi demitido. As denúncias relatadas à organização do Me Too Brasil envolvem acusações de assédio sexual contra várias mulheres, incluindo a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Segundo o relato de Aniele, um dos episódios ocorreu durante uma reunião, tá, gente? Em maio de 2023, quando Silvio Almeida teria passado a mão entre as suas pernas por debaixo da mesa. A petição da PF busca esclarecer o foro adequado para a investigação, considerando que o pressuposto crime ocorrer enquanto Almeida ainda exercia o cargo de ministro. Vamos aguardar, porque algo tem que ser feito. Bom, já está escancarado, né, que somente um lado é que tem valor aqui no Brasil, enquanto no governo Lula, e é o lado da esquerda. Vale lembrar que esses presos do 8 de janeiro não têm nada de cargo público e não deveria estar sendo julgado pelo STF. Mas, infelizmente, é o que está acontecendo. Agora, no caso de Silvio Almeida, ele era ministro dos Direitos Humanos. Portanto, muda muito aí. Mas vamos ver, né, se eles não vão dar o jeitinho deles para sair safo dessa. Mas vamos ver, né, porque o que tudo indica, eles vão dar o jeitinho deles. Vamos aguardar o que vai acontecer. E eu queria saber de vocês, o que vocês acharam desse esquerdista passando essa vergonha na CCJ? Bom, este foi o vídeo de agora. Não esquece de compartilhar. Se você é apoiador do presidente Bolsonaro, é de direita, você tá no canal correto. Vem fazer parte da nossa família. Se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. Muito obrigada a todos. Até nosso próximo react.